Diga comigo, por favor, os limites da liberdade cristã. Nosso calendário, que é um calendário chamado calendário gregoriano, é diferente do calendário judaico, e não apenas do judaico, mas também do calendário islâmico. O calendário islâmico ou muçulmano é um calendário lunar, composto por meses, à semelhança dos nossos meses, que variam entre 29 e 30 dias de extensão cada mês. Mas esse ano muçulmano, no final da história, tem de 354 a 355 dias. Não como os nossos anos, que tem 3 anos seguidos, 365, e o quarto ano é um ano bissexto com 366 dias. Por causa disso mesmo, os meses do ano muçulmano vão mudando em relação aos nossos meses. Então não dá para dizer que o mês, por exemplo, o 9º mês do calendário muçulmano, que é o mês de Ramadã, não podemos dizer que o Ramadã é de tal a tal dia, depende do ano. E a cada ano ele vai ficando mais cedo em relação ao nosso calendário. Está dando para entender? Porque há uma diferença no total de dias de cada ano. Este ano de 2019 para os muçulmanos é o ano 1440. O 9º mês, eu disse a vocês, então, apesar de haver esses 11 dias de diferença, de modo geral, do calendário muçulmano para o nosso calendário, o 9º mês sempre é, no calendário deles, um mês do jejum sagrado do Islã. O Ramadã é um período de 29 a 30 dias de jejum. Esse ano, por exemplo, foi de 6 de maio a 4 de junho. Inicia-se quando a lua aparece à noite. Durante a madrugada é feita a única refeição antes de iniciar o jejum do dia. A nova refeição será feita apenas quando o sol se puser e a lua novamente aparecer. Não se come absolutamente nada, não se tem relações sexuais, não se bebe sequer água. O jejum é obrigatório, não é facultativo, não é um jejum proclamado para quem queira fazer, é lei no Alcorão. É um jejum obrigatório para todos os muçulmanos que já tenham atingido a puberdade ou passado dela, evidentemente. Há justificativas para não se fazer o jejum sagrado do Ramadã. Só um detalhe interessante é que esse jejum é feito no 9º mês, pois se crê dentro do Islã que foi justamente nesse mês que Maomé recebeu as revelações do livro sagrado do Islã, que é o Alcorão. Situações em que a pessoa fica dispensada do jejum legal. Outro detalhe importante, isso é obrigatório em pelo menos 50 países do mundo. Enfermidade, então uma pessoa doente fica liberada. Gravidez, lactação, mulheres que estão amamentando, menstruação, ser idoso e ter uma doença incurável. Estar doente temporariamente ou sofrer de uma doença incurável. Se uma pessoa quebrar o jejum fica anulado e ela terá que fazer um jejum de 60 dias seguidos. Esse é o Ramadã. As orações, vocês sabem, são feitas 5 vezes ao dia, acompanhadas de leituras do Alcorão. Homens se reúnem nas mesquitas aos montes e fazem as suas preces a Alá. No ano passado, a Missão Portas Abertas noticiou algo que aconteceu no último dia do Ramadã. Foi no ano passado, 14 de junho. Então o Ramadã durou de 16 de maio a 14 de junho. Eu quero passar para vocês essa notícia da Missão Portas Abertas. Hoje termina o Ramadã, dizia o repórter, o mês do jejum muçulmano em muitos países.
Como os islâmicos seguem o calendário lunar, a data pode ser alterada para 1 ou 2 dias a mais ou a menos, de acordo com a localização do país. Esse é um tempo especialmente difícil para os cristãos que vivem em países de maioria muçulmana. No Egito, isso em 2018, ano passado, foram registrados 3 incidentes de agressão a cristãos durante o período nesse ano, ou deste ano. Um dos incidentes aconteceu, veja só, quando o fotógrafo egípcio Hani Shanshon Girgis, de 31 anos, estava na estação de trem no dia 5 de junho, a caminho do jornal Tahrir, onde ele trabalha. Um policial se aproximou e pediu sua carteira de identidade. Quando viu que Girgis era cristão, o que no Egito tem que vir especificado na carteira de identidade? Se você é cristão, tem que estar lá no documento. Quando viu que esse fotógrafo era cristão, começou a revistar sua bolsa e achou uma garrafa de água. Girgis, então, foi levado à delegacia, debaixo de vários insultos, porque ele não poderia beber água num período de jejum muçulmano em respeito aos islâmicos. Mesmo ele não sendo islâmico. Essa é a regra. Na delegacia, confirmaram que ele foi preso por causa da garrafa d'água encontrada em sua bolsa. O editor do jornal, que também é cristão, teve que comparecer à delegacia para que o empregado fosse solto. E aí o nosso irmão fotógrafo diz: eu fiquei na delegacia mais de 2 horas, me trataram de forma humilhante. No trabalho eu não como nem bebo na frente dos meus colegas muçulmanos como um sinal de respeito durante o Ramadã. No dia 6 de junho, ou seja, dentro do período do Ramadã que se encerrou dia 14, o agricultor Adel Adjub, 52 anos, num vilarejo no Egito. O vilarejo chama-se Beni Ibrahim. Ele estava bebendo água quando foi abordado por um grupo de rapazes muçulmanos. Quando disse que estava bebendo água porque ele era cristão, os rapazes começaram a surrá-lo até ele desmaiar. Quando ele estava naquele estado terrível, ligou para o seu filho, se recuperando, ligou para o filho, para que o filho viesse em socorro dele e o levasse para casa. E o terceiro incidente ocorrido no Egito, em Rewan, no Cairo, no dia 1º de junho, um motorista foi atacado porque estava tomando chá dentro de um micro-ônibus. Uma testemunha ocular disse que viu homens quebrarem as janelas do micro-ônibus e ferirem o motorista com os cacos de vidro. Aquele motorista tinha uma tatuagem de cruz no seu pulso direito, afirma uma das testemunhas. Agora veja só, um centro de pesquisa islâmica em 2016 disse o seguinte: comer ou beber durante as horas de jejum do Ramadã não é parte da liberdade individual das pessoas, mas é uma agressão contra o Islã. Um cristão em país islâmico onde se pratica o jejum sagrado do Islã, se come ou bebe na frente de um não cristão islâmico, está cometendo um ato de desonra. Não pode. Cristãos, disse aquela instituição, não devem comer ou beber em sinal público de respeito. Estava olhando para isso. Vocês já falaram, repetiram comigo o título da mensagem, creio eu. O Espírito Santo não nos deixará apenas nesta noite com esse assunto. Os limites da liberdade cristã. Quantos aqui vieram sabendo que Deus fala? Isso é muito importante. Deus não é politicamente correto. Deus é Senhor. Se você veio esperando um discurso político, teria que ter ido a um comício, não ter vindo à igreja. Fato é que eu fiz uma pergunta: Senhor, até onde vai
a nossa liberdade. Quais os limites do ser cristão? O que podemos fazer, o que não podemos fazer? No Islã, as regras são muito claras. Cristãos não podem fazer coisas que um muçulmano não aceite. E nós, o que podemos fazer uns diante dos outros e o que não podemos fazer diante dos outros, ainda que a nossa consciência não nos acuse? Paulo escreve aos Gálatas, num texto que vai ser a nossa introdução ao pensamento, já que nós vamos caminhar para outra carta. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 11, diz: meus irmãos, se ainda estivesse a pregar que nos devíamos circuncidar, como alguns dizem que eu faço, por que é que os judeus me perseguem? O fato de continuar a ser perseguido prova que ainda estou a pregar a salvação somente através da cruz de Cristo. Oxalá aquele que vos incomodam, ou aqueles que vos andam a incomodar, diz Paulo, fossem castrados. Sim, meus irmãos, vocês foram chamados por Deus para viverem na liberdade. Diga ao seu irmão, fomos chamados para a liberdade. Olha o que Paulo vai dizer. Sim, meus irmãos, vocês foram chamados por Deus para viverem na liberdade. Não deixem então que essa liberdade seja um pretexto para que a vossa natureza carnal vos leve à prática do mal. Antes, pelo contrário, que ela vos incite a trabalhar por amor em favor dos outros. Porque afinal, toda a lei se resume num só mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se pelo contrário, se andam a criticar e a insultar, tenham cuidado, porque dessa maneira podem chegar a destruir totalmente a vida espiritual uns dos outros. Eis o conselho que vos dou: andem debaixo da direção do Espírito, e dessa forma não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa. Porque a nossa natureza humana é oposta à vida do Espírito e vice-versa. O Espírito opõe-se à nossa natureza pecaminosa. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra, e por isso não fazemos o que gostaríamos. Mas se nos deixarmos guiar pelo Espírito, já não estaremos sujeitos à lei. Porque os resultados de uma vida que se entrega à sua natureza pecaminosa são bem conhecidos. Vamos falar juntos agora a listagem que Paulo cita. Diga comigo: a imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável de prazeres carnais, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, ambições egoístas, sectarismos, falsas doutrinas, críticas e ódios. E aí Paulo prossegue dizendo: críticas e ódios que trazem a morte e o assassínio. Diga comigo: bebedeiras e glutonarias. E Paulo prossegue dizendo: e outras coisas semelhantes, sobre as quais já vos disse e repito, que os que praticam e se entregam a elas nunca poderão herdar o reino de Deus. Mas o fruto que o Espírito produz em nós, diga comigo: em nós. A obra do Espírito Santo em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio. Para aqueles que vivem desta maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir.
A razão é que os que pertencem a Cristo crucificaram com Ele a sua velha natureza pecaminosa, com as suas paixões e maus instintos. Portanto, se realmente vivemos sob a ação do Espírito, sigamos fielmente as suas indicações, a sua inspiração. Não sejamos egoístas. Vamos dizer isso juntos? Não sejamos egoístas. Nem nos irritemos uns aos outros. Nem tenhamos inveja uns dos outros. As instruções de Paulo aqui aos Gálatas são claríssimas. Havia divisões entre os Gálatas por causa do cumprimento ou não da lei de Moisés. Esse era o grande debate. Alguns diziam que só era possível, particularmente os cristãos que tinham vindo do judaísmo, só era possível receber a salvação se continuasse na prática dos mandamentos mosaicos. A lei de Moisés tinha que ser seguida ainda, as leis cerimoniais tinham que ser seguidas ainda, porque senão não haveria salvação, mesmo se a pessoa declarasse a sua fé pessoal em Jesus Cristo. Paulo vem dizer, não. A lei não pode salvar ninguém, Paulo vai dizer. Esse nem é o propósito da lei, nem é salvar. A lei apenas diz que se o homem a quebrar, ele morrerá. Ela não tem como propósito salvar alguém. Lei nenhuma salva alguém. E Paulo vai dizer, olha, há uma obra em ação. Na verdade, duas. A obra da carne ou da natureza pecaminosa. E quando Paulo fala de carne, não está se referindo a este corpo, não é isso. Mas uma tendência para o mal que brota lá do nosso interior. Há uma tendência para o mal, há uma atração para o mal nos seres humanos que é frontalmente oposta à obra do Espírito. Curiosamente, Paulo vai dizer a mesma coisa na carta aos Coríntios. E aqui eu quero caminhar por 3 capítulos com vocês. Quantos aqui têm fome da palavra? Porque nós precisamos caminhar hoje. Antes nós precisamos entender o que está acontecendo. Corinto, uma próspera cidade, à beira-mar, rica, pomposa, com uma igreja de muita gente que tinha vindo do paganismo, uma cidade que, como muitas cidades no Brasil, era cheia de templos. A religião oficial greco-romana que falava que havia lá no Monte Olimpo, que existe na Grécia, no Monte Olimpo uma reunião dos deuses, deuses que eventualmente desciam, tinham relações com seres humanos e geravam semideuses. Os coríntios amavam esses deuses, veneravam esses deuses, tinham templos e templos em honra a esses deuses, com um detalhe. Os mesmos sacrifícios que a gente vê sendo realizados no Antigo Testamento, em honra ao Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, e Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, a mesma categoria de culto, com sacrifício de animais, em que um sacerdote ou sacerdotisa, no caso do Antigo Testamento só sacerdote, no caso de Corinto sacerdotisas também, ofereciam ao animal aquele falso Deus. Isso era uma cópia, algo muito parecido com o culto em Israel. Sacrifícios de animais aos montes aconteciam em Corinto. Ovelhas e bois eram consagrados aos deuses. Pessoas participavam daqueles sacrifícios, uma porção ficava para o sacerdote, outra porção elas poderiam levar para casa, outra porção, se o animal era muito grande, se a família era pequena, eles eram capazes de vender ao mercado, e até os sacerdotes faziam isso, passavam para o mercado e o mercado revendia, transformavam parte do sacrifício em fonte de renda. E a igreja de Corinto está dividida a esse respeito, porque eles não sabem se essa carne que está sendo comercializada em Corinto pode ou não ser comida, consumida pelos cristãos. Esse é o debate. Pelo menos 3 perguntas vão surgir,
E o texto vai falar no capítulo 7, verso 1, e depois no capítulo 8 a ideia vai ser mantida. Paulo está respondendo a perguntas que foram enviadas a ele por escrito. Os coríntios por escrito perguntaram: pode-se ou não? 3 perguntas. Pode-se ou não comer-se a carne sacrificada aos ídolos dentro dos templos pagãos? E aqui a gente vai criar uma situação. Suponhamos que uma pessoa chegada a qualquer de nós aqui tivesse uma filha, e essa pessoa fizesse a celebração dos 15 anos dessa filha num templo pagão, e convidasse qualquer um de nós aqui do auditório e dissesse: olha, vai ter a festa de 15 anos, e depois a recepção vai ser lá no salão mesmo do templo, e você é meu convidado. Os cristãos estão perguntando: Paulo, a gente pode participar disso ou não? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A carne que é vendida no mercado, que em muitos casos é carne que veio dos templos, é carne que era parte de sacrifício aos deuses, uma parte que sobrou e foi comercializada. Podemos comprar e comer essa carne? É tranquilo, não há problema, Paulo? Terceira pergunta que eles vão colocar para o apóstolo é a seguinte: se uma pessoa na sua casa, um pagão, nos chama para um churrasquinho, mas a gente sabe que essa pessoa é idólatra, serve a um falso Deus, e antes de fazer esse churrasquinho em casa, ela já ofereceu essa carne, é carne de um animal que ela ofereceu lá no templo, uma parte ela trouxe para casa, vai fazer o churrasco. Eu posso comer ou não posso, Paulo? O que a gente faz nesses casos? Até onde vai a nossa Essa era a pergunta dos coríntios. E Paulo vai começar a responder num tom bem hostil, meus irmãos. Nós acabamos de ler Gálatas 5, em que ele fala que uma das marcas da vida no Espírito é o trato com Paulo, olha como é que ele começa a resposta. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Paulo está ironizando. No mesmo verso ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está dizendo: olha, deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês. Vamos baixar a bola, pessoal, porque eu sei que muitos de vocês estão se achando dotados de saber. E ele vai chamar, no outro trecho, esse grupo dos dotados de saber de fortes. Diga comigo, os fortes. Paulo vai dizer: tem fortes aí no meio de vocês, que por já terem um certo conhecimento, ignoram a consciência alheia. Vocês, dotados de saber, estão cheios de orgulho. Parem com isso. Se a gente pudesse escolher entre saber e amar, Paulo vai dizer: olha, o amor é melhor. Amém? É melhor amar do que se envaidecer, se ensoberbecer. E ele prossegue: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se vocês acham, vocês que são fortes, acham que podem fazer tudo, independente do que os outros pensam, porque agora vocês já atingiram um nível tal de conhecimento, parem com isso. Vocês ainda não sabem nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O que mais importa não é sabermos coisas a respeito de Deus, é Deus poder ter intimidade conosco, nós sermos conhecidos dEle. Aliás, nós cantamos hoje aqui: eu quero... Uau!
Temos aqui alguém que quer conhecer Jesus? Só que Paulo agora vai falar noutra direção. Ele diz: é preciso que o Senhor nos conheça. Lembram lá dos homens endemoniados, acerca dos quais exorcistas vão dizer: olha, nós repreendemos vocês, demônios, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os 7 filhos de um homem chamado Seva, e a Bíblia diz no livro de Atos, aqueles 7 homens dão um coro nos exorcistas, eles saem nus, rasgados, feridos, eles apanham, mas o demônio diz: Jesus nós sabemos quem é, Paulo também, mas vocês, quem são vocês? Ou seja, no mundo espiritual aqueles homens não faziam nem cócegas. Que nós sejamos conhecidos do Senhor. Um povo que mergulha de tal modo na presença de Deus, que a gente só diz assim, ó: Senhor, e Ele diz: estou aqui, meu filho. No tocante à comida sacrificada a ídolos, meus irmãos, foram quantas perguntas mesmo? Paulo poderia responder em 3 versos. Olha, sobre comer comida no templo, a resposta é esta ou esta. Sobre comer a carne do mercado, a resposta é esta ou esta, sim ou não. Sobre comer a comida, a carne na casa de algum idólatra, a resposta é esta ou esta. Paulo era mestre, e Paulo não será simplista. Ele vai gastar 3 capítulos para responder isso. Ele quer que a igreja pense. Vamos refletir sobre a profundidade dessas coisas. E aí ele vai começar: do tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, diga comigo, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Essa é a visão de Paulo. Os deuses do Olimpo nada são. Dionísio ou Baco, Zeus, Diana, nada são. E essa é uma característica da mente humana. A mente humana por si só não consegue encontrar Deus. Deus se revela ao homem, e o homem recebe a revelação de Deus. Quando a mente humana quer por si só encontrar Deus, ela cria falsos deuses. Ela inventa deuses. Para nós, Paulo diz, há um Deus e um Senhor. Essa ideia de Deus e Senhor está unida aqui. Jesus Cristo é Senhor por ser Deus. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. E agora Paulo vai começar a falar dos fracos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Do que Paulo está falando? Meus irmãos, nós estamos, muitos de nós, familiarizados com a ideia de escândalo. Paulo não está dizendo que um limite da liberdade cristã é fazer apenas aquilo que os outros aprovam, porque nem Jesus viveu assim. Os discípulos do Senhor colheram espigas num dia de sábado. E quando quiseram repreender os discípulos de Jesus por uma frontal quebra da guarda do sábado, isso era uma quebra frontal. Eles não morreriam se não colhessem aquelas espigas num dia de sábado, coisa que a lei terminantemente proibia. Não era caso de vida ou morte. Jesus, quando eles quiseram repreender os judeus, os discípulos do Senhor, por quebrarem sim a lei do sábado, Jesus diz: deixai-os,
porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Deus provê para nós um descanso e Jesus com isso, na verdade, está se apresentando como o descanso dos seus discípulos. Comigo todos descansam. Deixem, o sábado está sendo guardado, porque eles estão comigo. Diga comigo, Jesus é o nosso sábado. Paulo agora vai dizer, meus irmãos, há uma consciência fraca que precisa ser respeitada. Paulo explica para nós do que é que você está falando. Porque se Paulo não explicar para nós o que ele está falando, meus irmãos, ser cristão vai se tornar legalismo. Todos nós temos coisas que podem servir para nós de escândalo. Quer ver? Vai ter aquele que vai dizer, pintar o cabelo é pecado. Vai ter outro que vai dizer, não, cristão não pode pintar unha nem fazer sobrancelha. Vai ter outro que vai dizer, mulher tem que estar com a perna bem cabeluda. Quanto mais cabeluda, mais consagrada. Vai ter outro que vai dizer, olha, não pode tatuar, porque isso é alterar o corpo. E o outro vai dizer, então não pode fazer cirurgia plástica, nem fazer ligadura de trompas, porque isso efetivamente é alterar o corpo. A gente vai ter que criar um livrão das regras, o pode e não pode do ser cristão. Olha que loucura. Quem se candidata? Pastor, deixa comigo. O pessoal pode ir ditando aí, os membros da PIBAL vão ditando, eu vou só escrevendo. Regra número 1, não é permitido usar chinelo. Regra número 2, quem usar batom vermelho. Paulo não está falando disso, presta atenção. Paulo está dizendo que o limite da liberdade cristã é o seguinte: eu não posso fazer algo que meu irmão me imitando vá fazer, eu sabendo que para ele aquilo ainda é pecado, porque se ele fizer aquilo, ele estará se condenando. Esse é o cuidado. Eu não posso servir de modelo doente ao meu irmão, se ele ainda não é instruído. Paulo não está falando sobre alguém que foi instruído. Paulo está falando daquele que não foi, daquele que ainda tem uma consciência fraca, sem instrução. É isso. Ele não foi instruído. Ele não sabe que nisto eu sou livre. Vamos criar uma situação. Paulo chega na casa de um cristão de Corinto e diz: vamos comer uma picanha? E aí o coríntio diz: mas Paulo, a carne aqui na nossa cidade é toda sacrificada aos ídolos. Aí Paulo diz: tá bom, então me vê uma cenoura. Cenoura no lugar da picanha. E Paulo, enquanto come a cenoura, diz: espera aí, meus irmãos, vamos conversar aqui. Por que cargas d'água vocês estão comendo a bendita da picanha? Paulo, por isso. Não, meus irmãos, o ídolo nada é em si mesmo. Não pensem que o ídolo é alguma coisa. O ídolo é... o que é aquela estátua ali? Não é nada. Tudo é santificado. Paulo vai falar isso categoricamente a Timóteo. Tudo é santificado com oração e ações de graças. As coisas naturais, as coisas que Deus colocou para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, são santificadas com oração. E depois disso Paulo diria: agora passa a picanha, porque eu não aguento mais comer cenoura. Mas esse respeito para com a consciência ainda fraca. E Paulo vai dizer algo belíssimo, meus irmãos. Aliás, quantos aqui? Temos aqui alguém que ama a Bíblia? Eu fico cada ano mais apaixonado pela Bíblia. Meu bem,
Se a Bíblia fosse... Que coisa maravilhosa ouvir Deus. Amém, meus irmãos? Meu Deus, eu me casaria com ela. Paulo vai dizer o seguinte: não, vamos falar isso juntos? Não é a comida. Olha para o seu irmão e diz: não é a comida que nos recomendará a Deus. Eu estou lendo 1 Coríntios 8:8. Comer ou não comer, beber ou não beber, isso aí não diz nada. Paulo diz: essas coisas se consomem por si mesmas. Entra por aqui, ou na fala de Jesus, entra e sai. Não é isso que vai falar da espiritualidade de alguém, nunca será. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Olha essa fala categórica: não é. Eu não como isso, Deus. E Deus? E daí, filho? Deus, isso eu não bebo. Amém, meu filho. Tá bom, meu filho. Não vai ser isso. Não estamos falando de glutonaria e embriaguez, porque isso a Bíblia condena. Amém? Ninguém está falando disso aqui. Estamos falando de usufruir as coisas que Deus nos deu moderadamente, dando graças a Deus. Como Paulo vai dizer mais adiante: tudo o que fizerdes, seja o comer, seja o beber, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, eu disse a vocês que não seria apenas hoje que nós veríamos essas coisas. Eu estou com muita ânsia para orar. Isso está queimando dentro do meu coração. Eu estou aqui pregando a palavra a vocês. É meu papel. Precisamos parar para meditar na palavra de Deus, mas eu quero parar para orar com vocês. Eu disse a vocês que seriam 3 capítulos. Eu vou até onde o Espírito Santo nos levar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: comer determinada coisa ou deixar de comer determinada coisa, beber determinada coisa ou deixar de beber determinada coisa, é algo que desaparece pelo uso, mas o que importa para nós preste atenção, só comermos se pudermos dar glória a Deus, e só bebermos se pudermos dar glória a Deus. Vamos estabelecer um critério aqui. Diga comigo, um critério. Vamos estabelecer um critério. Pastor, o que eu posso comer e o que eu não posso comer? O que eu posso beber e o que eu não posso beber? Primeiro você precisa respeitar a consciência do fraco, aquele que ainda não foi instruído. Se já foi instruído, aí são outros 500. Aí o fraco quer ficar na fraqueza, e isso Paulo não irá respaldar. Ao contrário, ele vai dizer: ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou deixar de comer ou deixar de beber. Agora quem está pecando depois de instruído é o fraco, porque não quer ficar forte. A Bíblia não dá margem para o legalismo, amém, meus irmãos? Legalismo não, santidade sim, legalismo não. Vamos estabelecer um critério de acordo com a Bíblia. Eu estou bebendo algo. No final, se eu puder dar glória a Deus, sem qualquer hipocrisia, eu não estou pecando. Se no final eu não puder dar glória a Deus, eu estou pecando. Então a gente precisa ser mais grato pelo comer e pelo beber. Vamos avançar e finalizar esse capítulo 8. Diga comigo que a nossa liberdade não se torne de modo nenhum tropeço para os fracos.
Nós estamos adaptando 1 Coríntios 8, verso 9, à nossa realidade. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E aí Paulo vai entrar no capítulo 9, usando dois argumentos. No capítulo 9, um argumento, no capítulo 10, outro argumento. Ele vai usar a sua condição de apóstolo como exemplo de uma liberdade que ele não usou em favor do Evangelho. Ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está dizendo, Coríntios, não fui eu que preguei nessa cidade, muitas pessoas se converteram. Não foi eu a quem Jesus apareceu, não fui eu a quem Jesus apareceu no caminho de Damasco. Vocês sabem a minha história e me chamou pessoalmente para pregar o Evangelho. Vocês sabem que eu sou um apóstolo de verdade. Aliás, meus irmãos, parênteses aqui, hoje nós temos uma onda de pessoas se auto-intitulando apóstolas baseada em números, crescimento numérico. Na Bíblia nós temos dois critérios para alguém ser apóstolo. Os dois aparecem no livro de Atos. Apóstolo é aquele que viu. Diga comigo, viu. Ele viu o Cristo ressurreto. Viu. Ele não ouviu falar. Apóstolo não ouviu falar. Apóstolo viu o Cristo ressurreto. E dois, recebeu pessoalmente desse Cristo ressurreto o seu chamado. Não foi sonho, não foi visão, ele viu o ressurreto. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Não foi uma visão. E o chamou. Vai. Os 12, exatamente isso. Jesus apareceu a eles e chamou, vão. Critério para ser apóstolo na Bíblia. Cuidado com essas coisas que estão surgindo por aí. Hoje a gente está vendo muitos modernismos, né? É moderno, é pop, é legal, mas só não é bíblico. Paulo prossegue dizendo: se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Agora o detalhe, no capítulo 9 ele vai dizer: eu, tendo toda a liberdade, não usei disso para não ferir a consciência do fraco. E do que ele não se serviu, meus irmãos? Paulo não aceitou receber da igreja de Corinto ajuda financeira, salário. Dos coríntios não. Recebeu de Tessalônica, recebeu dos filipenses, dos coríntios não, porque ele sabia que se ele aceitasse, em Corinto ele seria chamado de mercenário. Alguns caluniavam Paulo, então a gente tem na igreja de Corinto uma grande divisão. Havia um grupo que dizia, eu sou de Cristo. Havia outro grupo que dizia, eu sou de Paulo. Havia outro grupo que dizia, eu sou de Pedro. E outro grupo que dizia, eu sou de Apolo. Paulo sabia disso. Ele mesmo vai dizer isso na sua carta. Eu sei que vocês estão totalmente divididos. É uma igreja cheia de dons espirituais, mas uma igreja absolutamente imatura e carnal. Se alguém dizia, eu sou de Pedro, implicitamente estava dizendo, eu não sou de Paulo. Uma igreja dividida. Paulo diz, por causa da consciência de vocês, eu não fiz uso de um direito que o Senhor me deu. E aqui ele vai sustentar algo que vem lá do Antigo Testamento. Aqueles que vivem do altar
ou vivem a serviço do altar, que comam do altar. Mas Paulo finaliza esse capítulo 9, dizendo estas palavras que são fundamentais para nós agora. Estamos juntos? Porque sendo livre de todos, diz ele, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como se fosse judeu, a fim de ganhar os judeus. A igreja está aí? Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo fosse, como se eu fosse um homem sem lei, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, Paulo entrava na casa de um judeu, Paulo só comia o que os judeus comiam, por causa da consciência deles, até que ele conseguisse ganhar a consciência deles, ganhá-los com a mensagem. Depois que ele os ganhava com a mensagem, ele os conduzia à liberdade em Cristo Jesus. Entrava na casa de um gentio, o que era posto para ele comer, ele rejeitava, era isso? Não. Diante dos gentios, como gentio. Não que ele viesse a pecar, não que ele viesse a praticar o paganismo gentio, mas ele sabia da liberdade que Cristo havia conquistado para ele, Paulo, e para os gentios na cruz do Calvário. Sou livre, estou comendo aqui com vocês, estou vivendo aqui como se fosse um gentio, mas espera aí, ouçam aqui o que eu tenho a falar para vocês. Essas e essas práticas que vocês cometem, essas e essas são pecado ainda. Adultério é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo e sempre será pecado. Invejar o outro e cobiçar seus bens é pecado lá no Antigo, é pecado no Novo, sempre será pecado. Essas coisas foram mantidas, mas aqui Paulo se abre para viver e para praticar, preste atenção, aquilo que de acordo com a Escritura, alguns teólogos chamam de coisas cinza. Aquilo que é cinza. Coisas acerca das quais a Bíblia não diz pode ou não pode. É cinza. É certo ou errado ouvir uma orquestra sinfônica tocando? Pastor, para mim que gosto de rock é errado. É certo ou errado? O que a Bíblia vai falar sobre isso? Absolutamente nada. Isso é cinza. Isso é preto ou é branco? Pode ou não pode? O que a Bíblia fala sobre as manifestações culturais? Se o cristão pode participar, claro, desde que não haja questão cultica envolvida. Nada é dito sobre isso. Isso é uma área cinza. Sobre essas coisas, Paulo diz: temos liberdade no Espírito para, por meio dessas coisas, levarmos o Evangelho a gentios e a judeus. Você deve estar se perguntando, pastor, as 3 perguntas, quais são as respostas objetivas dessas 3 perguntas? Comer a carne sacrificada ao ídolo lá no templo pagão. O que Paulo vai falar sobre isso? Para isso, Paulo vai dizer não e não e não. Isso é terminantemente proibido. Porque, Paulo vai dizer, no capítulo 10, a partir do verso 14, isto é participar de culto. Envolver-se com culto a falso Deus não é devido ao cristão. Não. Olha para o seu irmão, culto não. Isso aí não. Ah, mas é só uma programação bem formal, é bem bonita. É culto.
É uma cerimônia religiosa? Não. Isso não. E Paulo vai dizer: não ponham Deus à prova, não participem da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Isso não. Porventura vocês serão mais fortes que Deus? Portanto, meus amados, diz Paulo no verso 14, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O que Paulo está dizendo? Nós já vimos isto aqui numa ceia. Participar dos elementos da ceia é fazer-se um com Jesus Cristo. Tá, e ainda que o ídolo de pau ou de pedra não seja nada, por detrás dele o que está na verdade são demônios. Participar dessa mesa é comungar com o quê? Paulo diz: não comungue. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Sobre a segunda pergunta, a carne no mercado. Paulo, pode-se comer essa carne, mesmo que ela tenha saído lá de um templo, foi a sobra do sacrifício. O sacerdote ou o ofertante passaram para o açougueiro agora está vendendo. Paulo diz: seja inteligente. Quando você for ao mercado comprar carne, não pergunte de onde essa carne veio. Apenas compre essa carne, vai lá, compra. Leve essa sua carne para casa, consagra essa carne ao Senhor e come isso aí sem nada perguntar. Sabedoria, porque a coisa pode ser consagrada ao Senhor. Não está no local de culto. Não há aliança sendo firmada. Leva para casa, consagra ao Senhor e devora isso aí. Eu já contei anos atrás aqui uma experiência real, só que a igreja está sempre com gente nova, então tem que recontar essa história. A experiência real do pastor Pedrinho. Pedrinho porque ele realmente era magrinho, baixinho, bem murchinho. Mas fogo puro. Fogo puro. Pastor Pedrinho numa situação difícil, como dizem alguns irmãos, na dura prova, na moenda de Jeová. Pastor Pedrinho não tinha carne. Mas antes eu tenho que voltar um pouquinho na história. Ele morava numa casa e se mudou para onde ele morava uma mulher que era macumbeira. E o pastor Pedrinho, antes de ir para o trabalho e para a igreja, todo dia de manhã, naquela época as pessoas evangelizavam muito usando folheto evangelístico, né? Não sei quem pegou isso aí. O pastor Pedrinho tinha os seus folhetos, entregava um folheto evangelístico para aquela senhora e seguia o seu caminho. E aquilo foi irritando a mulher, ela foi se irritando com aquilo. Até que um dia, o pastor Pedrinho saiu e lá estava ela na frente de casa. E ela soltou o cachorro para cima do pastor Pedrinho. Literal, tá? Ela abriu o portão para o cachorro e ia avançar o pastor Pedrinho. Pastor Pedrinho estendeu a mão, orou. O cachorro parou. Ele entregou o folheto para a mulher e seguiu o seu caminho. E aí pastor Pedrinho, no meio da moenda de Jeová, a esposa dele chega para ele, pouco tempo antes do almoço, e diz: amor, não temos mistura. Pastor Pedrinho, vamos orar. Jesus, manda a mistura, Senhor, manda a mistura. O Senhor é poderoso.
Chega uma vizinha, a mesma. Ô vizinho, eu trouxe aqui uma carne para o senhor, já até assei. Olha só, meus irmãos, já estava até assada a carne, já na hora do almoço. Eles oraram de manhã, na hora do almoço, pá, já está até assada. Pastor Pedrinho, muito obrigado, vizinha, muito obrigado. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Saiu a vizinha, a esposa do pastor Pedrinho olhou para ele e disse: amor, a gente vai comer essa carne? Essa carne está para lá de macumbada. Pastor, vamos, amor. Chamou as crianças, oraram e fogo puro. Devoraram a carne assada. Dia seguinte, pastor Pedrinho está saindo de manhã para ir para a igreja. Aí a vizinha, vizinho, e aí como estava a carne? Estava boa? Ele estava ótima, que delícia. Ele, e aí, já está adaptado a esse calor que está fazendo? Pastor Pedrinho, vizinha, quando fizer um trabalho, faz mais forte, manda mais carne. Manda mais carne. Ele sabia, ela sabia, todo mundo sabia. Pouco tempo depois, essa vizinha se converteu, meus irmãos. Se entregou ao Senhor. Consagra, não pergunta nada. Consagra ao Senhor. E a terceira, a pessoa é idólatra, fez lá as suas ofertas, as suas oferendas, no caso de Corinto, foi para casa levando parte da carne que era carne sacrificada ao ídolo. A igreja pergunta para Paulo: Paulo, podemos ir na casa dessa pessoa e comer dessa carne? Paulo diz, olha só, meus irmãos, olha a sabedoria apostólica. Paulo diz: se alguém disser, é carne sacrificada ao ídolo, não coma por causa da consciência de quem falou. Mas se ninguém disser nada, você que não seja bobo de perguntar. Come esse negócio. Os limites da nossa A suma dessas coisas, a síntese dessas coisas, eu peço que você fique de pé. Isso que eu acabei de dizer para vocês aparece em 1 Coríntios capítulo 10, verso 27. O banquete na casa da pessoa. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes. Consagra e come. Agora, pastor, onde a gente vai chegar com essas mensagens? A suma destas coisas é esta aqui. Estamos juntos? Eu gostaria que você olhasse com carinho mesmo, para o irmão, para a irmã que está aí perto de você, essa pessoa única, que veio bem arrumadinha para o culto ao Senhor. Olha para ela e diz, a gente já vai se colocar no texto, diga para ela, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Não sejamos tropeço, nem para os judeus, nem para os não judeus, nem para a igreja de Deus. Não busquemos o nosso próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém?
para que sejam salvos. Usa a tua liberdade, que Jesus comprou, com sabedoria, para não servirmos a ninguém de tropeço. Vamos louvar ao Senhor.